Fala pessoal, eu sou o Wellington Castro, sejam bem-vindos ao canal da BR Plataformas. Hoje nós vamos falar de um assunto que sempre é comentado, seja aqui nos vídeos ou seja no dia a dia de utilização dessas máquinas, que é sobre as verificações diárias. Vamos falar um pouquinho sobre elas hoje. Todos os nossos equipamentos, eles dispõem dessa etiqueta, verificações diárias. Então aqui no caso você tem, verificar nível de água da bateria, óleo hidráulico, indicação de carregamento, verificação de vazamentos, né, no caso de óleo, de combustível, tudo, e o teste das funções da máquina. Então, ou seja, para que isso daqui? Esses itens, eles são exatamente para você ter uma utilização mais segura e mais duradoura, certo? Tanto duradoura no sentido, por exemplo, no equipamento elétrico, né, na capacidade de bateria, quanto no equipamento diesel, por exemplo, exatamente na continuidade do motor. Porque quando você fala, por exemplo, de óleo hidráulico, né, e no caso do equipamento diesel você tem também o óleo de motor, água do líquido de arrefecimento. Então assim, são itens que são extremamente importantes para o equipamento. Aqui nas tesouras, água de bateria. Eu vou mostrar como que seria essa verificação. Olhando aqui, né, a gente já mostrou o banco de baterias algumas vezes nos vídeos, mas aqui é o seguinte, o processo de abertura, né, vocês viram, e aqui, cada tampa dessa, ela é basicamente uma célula, né, de bateria. Então, ou seja, um dos passos que devem ser feitos é a limpeza, né, dessa tampinha. Por quê? Quando você limpa ela, exatamente você está tirando os resíduos e facilitando a saída dos gases da bateria por aqui. Que quando ela conforme ela vai usando, ela vai esquentando, né, e vai liberando os gases. Se isso aqui está bloqueado, está sujo, a chance de ocorrer vamos dizer assim, um estouro da bateria, alguma coisa, ele acaba sendo maior. E agora, o que é feito nisso daqui? Se vocês olharem aqui, dentro dessas células tem água, né? Então, aqui tem água lá dentro. Essa água ela tem que exatamente estar cobrindo essas placas. Se a placa estiver aparecendo, você tem que completar essa água de bateria. Mas, vamos lá, Wellington, eu posso pegar a água da torneira e encher aqui? Não. Essa água, ela é uma água desmineralizada. Então você encontra ela em lojas de baterias, né? Ou então, assim como nós temos aqui, é uma área que tem os filtros, né, que fazem a desmineralização dessa água. Então que aí ela fica própria para utilizar aqui, né? Então no caso, igual aqui, por exemplo, aqui na BR, como nós temos o filtro aqui, então fica já direto nessas garrafinhas, e vamos dizer que se tivesse alguma das células, né, com a água baixa, eu viria com isso daqui, completaria até cobrir exatamente essas placas. Então eu vou mostrar para vocês como que é esse filtro que nós temos aqui. Esse daqui seriam os filtros que eu comentei para desmineralização da água. Então, ou seja, aqui a água da rua, né, entrando, ele passa por 3 filtros, né, então aqui é um filtro específico com areia também, e aí ele sai do lado de cá, essa água já sem, vamos dizer, os minérios, né, que podem acabar comprometendo aí a bateria. Então assim, e aí a cada uma semana, a cada 7 dias, nós fazemos a análise dessa água. Então com um aparelho é medido exatamente o pH da água, que ele tem que estar abaixo de 0,9. Então até aqui nós temos aqui o relatório de quais foram as últimas medições, né? Então, baseado nesse controle, a gente tem consciência de que a água que a gente está colocando nas baterias é uma água pura para esse propósito. Então assim, muitas indústrias também têm esse tipo de filtro, porque as empilhadeiras usam bastante. Então, ou seja, sempre que você for utilizar essas máquinas na indústria, alguma coisa assim, então procure entender se tem lá, para facilitar
nessa conferência, né, e reposição. E se não tiver, normalmente as casas de baterias, eles vendem as garrafinhas já com essa água desmineralizada. Falando aqui exatamente sobre o segundo item, que é nível de óleo hidráulico, nessa máquina aqui, ele já fica aqui, o tanque dela, né? Então você vê que a faixa entre o cheio e o de adição, né, ela é muito pequena. Então assim, o ideal é, se ele estiver exatamente abaixo daqui, entrar em contato já com a equipe técnica para poder fazer a complementação desse óleo, né, esse óleo hidráulico. E não pode simplesmente pegar qualquer óleo e sair colocando aqui, porque cada máquina tem um tipo de óleo, né? Então você tem máquinas que usam óleo 46, óleo 68, então variam bastante, né? Então fazer essa conferência, e essa conferência ela deve sempre ser feita com o equipamento, né, em posição de transporte, seria ele abaixado. Porque quando você eleva o braço do equipamento, esse óleo sai do tanque e vai para os pistões no intuito de levantar a máquina. Aqui na parte exatamente do carregamento, que é o terceiro ponto. Sempre que você terminar de usar a máquina, vamos dizer, chegou o final do dia, você coloca ela para carregar. Então, ou seja, esse mostrador aqui varia de máquina para máquina, né, o modelo, mas nesse caso aqui, ó, por exemplo, coloquei para carregar e ela está apresentando aqui o código de 50%, piscando essa luz. Então, isso demonstra que o carregador está em funcionamento, né, e ela precisa do tempo para poder chegar no 100%, que seria o verde. E no caso seguinte, você vai começar a utilizar o equipamento e deixou o equipamento carregando no dia anterior. Como saber se deu certo? Essa luzinha aqui, ela tem que estar acesa, né, no 100%, e varia de equipamento para equipamento. Você tem equipamento que não tem essas porcentagens, mas elas têm as 3 luzes, verde, amarela e vermelha, né? Você tem equipamentos que tem exatamente um medidor de amperagem, né? Então ele começa lá no 30 lá e vai chegando até o 0. Quando ele chega no 0 é porque ela está carregada. Então são algumas ferramentas que você consegue utilizar. E o outro ponto é exatamente direto do cesto da máquina. Quando você coloca ela para operar, o mostrador de carga ela vai mostrar se ela está em 100% ou não. O quarto item da lista, ele é sobre verificação de vazamentos. E esses vazamentos, né, eles podem ser exatamente de óleo hidráulico, de combustível, né, no caso das máquinas a diesel. Então assim, o que é essa verificação? É simples. Exatamente, vamos pegar no chassi, você verifica se tem algum ponto de óleo escorrendo por cima dele, ou embaixo do equipamento, se tem alguma pocinha de óleo, alguma coisa. Nos motores de tração, né, no caso, se tem algum vazamento aqui na tampa, ou atrás da roda. Então assim, também além disso, nos pistões, né, se está escorrendo por eles, nas junções com as mangueiras. Aqui é um item que acaba aqui tendo uma certa quantidade de vazamento maior, que seria o rotate, né, que é essa peça aqui. Então é quando ela está com óleo escorrido. Então, ou seja, isso daí, esses itens, já matam exatamente essa verificação. Você precisa fazer uma conferência na máquina, e nessa conferência, além dos vazamentos de óleo, você também procura por parafusos soltos, né, algum pino que esteja trincado, alguma coisa nesse sentido, que pode acabar trazendo aí um acidente de trabalho. O último item é o teste de funções, que exatamente em todos os vídeos nossos, né, a gente demonstra exatamente esse item, que é você colocar a função aqui para baixo, né, puxou o botão de stop, e aí você faz o habilitador e faz cada função do equipamento, pelo menos por um pouco, uma subida e descida dele, de forma a identificar se todas as funções da máquina estão em pleno funcionamento. Isso vale tanto aqui por baixo, quanto lá no cesto. E além disso, também, além das funções principais, é fazer o mesmo funcionamento com o auxiliar, né, no caso, para saber se, numa necessidade, ele estará funcionando. Então, quando você precisar, você saber que você tem ele. Então, tanto aqui,
quanto jogando a chave para cima, fazendo os mesmos comandos do cesto. No caso das máquinas a combustão, né, a diesel, as verificações, a descrição delas muda um pouco. Então aqui nós temos ó, nível de água do radiador, nível de óleo do motor, nível de combustível, óleo hidráulico, verificação de vazamentos e teste de funções. Então, ou seja, do lado de cá, a gente já tem aqui o tanque de combustível. A verificação dele, exatamente, é você soltar e olhar dentro dele qual nível que está. Tem alguns tanques que são um pouco mais claros, vamos dizer assim, que você já consegue ter a visão dele, e tem outros equipamentos que ele tem um medidor diretamente ligado ao cesto. Então lá do cesto, lá você consegue verificar por um medidorzinho como que está o nível de combustível. Com relação à verificação do motor, né, então nós temos aqui, por exemplo, aqui o nível de óleo de motor. Então, ou seja, você tira aqui a vareta, limpa, coloca de volta e puxa. Então, exatamente, ele tem que estar entre esses dois cortezinhos. Então, nesse caso aqui, ele está no nível. Ok. A outra verificação que tem é com relação à água do radiador. Então, ou seja, diretamente ali, naquela tampa, né, você solta a tampa e confere dentro dele como é que está o nível de água. Se a água estiver aparecendo, é porque está ok. Se você conseguir ver a colmeia do radiador e não tiver água, então é para poder completar essa água. Isso daí, no caso, para esses motores que são refrigeração a água. Porque tem outros motores que são refrigeração a óleo, que aí é somente o nível de óleo que você verifica. Aqui, por exemplo, com relação ao nível de óleo hidráulico, é esse tanque aqui. Então, ou seja, você tem esse marcador, né? Nesse marcador, o óleo ele tem que estar exatamente dessa forma, aparecendo nele. Então, com a máquina abaixada, ele tem que estar aqui. Se a máquina estiver levantada, não tem problema ele sumir. Então, você por quê? Porque tudo aqui é óleo. Então, ele aparecendo aqui é o nível certo que tem que ser verificado. E assim, com relação a vazamentos, nada difere das outras máquinas. É você verificar se tem pontos escorridos na máquina, se tem poça de óleo embaixo da máquina. Então, é exatamente onde você verifica se existem esses vazamentos. E nos testes de funções, da mesma forma da elétrica também, você faz as funções tanto aqui por baixo, quanto lá por cima no cesto. Pessoal, e hoje a gente finaliza por aqui. Espero que tenham gostado, né, das dicas aí com relação à utilização. Mas além delas, dos equipamentos, as dicas principais são com relação ao local de serviço. Então, sempre que você for operar o equipamento, você tem que verificar aonde esse equipamento vai adentrar. Seja em cima de uma calçada, então você tem que verificar sobre uma tampa de bueiro, né, porque são equipamentos pesados. Então, se você passar por cima de uma tampa, não necessariamente ele vai aguentar. Então, corre o risco dele afundar ali naquela tampa. Se for num gramado, também saber se esse gramado está realmente pilado, para na hora que o equipamento for entrando, ele não for afundando e acabar por atolar. Um desnível, né? Você, muitas vezes, principalmente o equipamento tesoura, ele é o que mais sofre com relação ao desnível, porque você tem que chegar bem próximo do local de trabalho, então ocorrendo exatamente esse tombamento da máquina. Né? Aqui na tela, vocês devem ver aí passando algumas imagens exatamente sobre acidentes desse tipo. É uma forma simplesmente de conscientização. Essas imagens todas você encontra diretamente na internet. Então, para vocês entenderem como é arriscado você fazer um trabalho sem preocupação com o ambiente. Então, tudo deve ser avaliado, tanto o equipamento quanto o local. Certo? Pessoal, agradeço mais uma vez. Se você gostou, curte, comenta e compartilha.